Vou voltar ao texto que ainda há pouco eu li quando nós consagrávamos as nossas ofertas. A nossa mensagem de hoje é sequência da mensagem do domingo passado, pois no domingo passado nós lemos um texto no livro do profeta Malaquias que fala de dízimos e ofertas. Portanto, é uma palavra bem para você que é cristão, não importa a igreja que você frequenta, se você é um membro, é uma pessoa cristã, a palavra é para você hoje à noite, mesmo você não sendo membro da igreja aqui, a palavra é a mesma, o nosso Deus é o mesmo, e nós nessa noite queremos só concluir aquilo que ficou na semana passada, na primeira parte, e hoje nós queremos falar de oferta. O que é oferta, não é? Nós já falamos na semana passada que oferta é um presente, é uma atitude de agradecimento e que eu então dou um presente, eu expresso a minha gratidão ofertando. E nessa noite então a nossa reflexão está baseada no capítulo 8 e 9 da segunda de Paulo aos Coríntios, mas vamos voltar novamente ao versículo que eu li. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu me coloco diante do Senhor, consagrando estes minutos que ainda vamos ficar aqui na igreja, pedindo que o Espírito Santo, a partir deste momento, possa tomar conta da mente e coração de cada um de nós aqui, guardando toda a nossa atenção e nos dando ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para dizer à sua igreja. Abençoa a palavra no meu e no nosso coração, que seja o Espírito Santo nessa noite a nos falar. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiz menção no domingo passado que eu falo deste assunto somente uma vez por ano na igreja. Não sou pregador de prosperidade, não sou pregador que fica todos os domingos. Para mim, a minha preocupação como pastor da igreja é pregar a Bíblia toda. Sou pregador expositivo, a igreja aqui me conhece, sabe que eu prego no Novo Testamento, no Velho Testamento. Não tenho dificuldade de entender que toda a escritura, do Gênesis ao Apocalipse, ela é a palavra divinamente inspirada pelo Espírito Santo, e ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para fazer de nós cristãos perfeitos e perfeitamente habilitados para a obra de Deus aqui na terra. Então, a mensagem da Bíblia não pode ser pregada por fragmentos que eu acho que é melhor. Devo pregar na inspiração do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, para que a igreja possa ser fortalecida, crescer com equilíbrio. Mas eu faço questão de, pelo menos uma vez por ano, focar neste assunto que talvez tenha sido o assunto que mais Jesus falou durante o seu ministério, porque Jesus sabia que aonde estava o coração do homem, aí estava também o seu tesouro, não é? Então, ele sabia da dificuldade que as pessoas tinham de fato de viver aqui na terra, mas viver como se não fossem mais cidadãos dessa terra e já aspirantes à cidadania dos céus. E como é difícil, não é verdade? É interessante, queridos, que Jesus se importava mais com a atitude das pessoas, com os motivos
que as impulsionava. Para quem gosta de ler, chegue em casa hoje à noite e leia o capítulo número 5 do Evangelho de Mateus, dos versículos 27 até o 48, que ele vai falando. Você lembra que foi dito assim? Eu quero dizer. Então ele vai fazendo várias comparações ali, dizendo que a motivação que uma pessoa tem é que faz, que revela quem ela é. Ele está dizendo, ele dizia assim, por exemplo, um homem pode ser um adúltero sem ir para a cama com uma outra mulher, desde que ele deseje, intenciona, ele cobiça, Jesus disse, a intenção vale mais do que o ato em si, não é? E numa ocasião Jesus estava no templo com seus discípulos e chegou a hora da coleta, chegou a hora, e naquela época usava-se ter um gasofilácio lá no templo, que era uma mobília, uma peça onde as pessoas saíam e traziam as suas ofertas, os seus dízimos e colocavam ali naquele lugar chamado gasofilácio. E Jesus estava lá e os seus discípulos próximos dele, e ele observava como as pessoas vinham então no corredor do templo e lá depositava. E diz o texto que as pessoas mais abastadas, pessoas mais cheias de dinheiro, colocava grandes quantias de dinheiro. Imagine se Jesus disse grandes quantias, talvez trouxesse uma sacola de moeda, trazia muito dinheiro. E de repente, no meio daquelas pessoas, veio também uma viúva, trazendo apenas uma moeda. E ela colocou ali a sua oferta. Aí Jesus olhou para os seus discípulos e perguntou para ele: quem vocês acham que deu mais hoje? E eu imagino que Judas Iscariote, que era o que lidava com o dinheiro, ele disse: certamente foi aquele seu João, ou outro Mateus, ou outro Pedro, ou quem sabe, aquele lá eu acho que pelo volume deu mais. E Jesus disse: hoje quem deu a maior oferta foi aquela viúva. Eu acho que Jesus deixou todo mundo dizendo: mas o que aconteceu? Se ela deu apenas uma moeda e ela deu mais, é que Jesus disse: ela deu tudo. A intenção. Jesus mostra isso, queridos, para cada um de nós nesta noite. O amor deve ser, irmãos, a expressão maior para quem nessa noite aprende o princípio de dar. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou de tal maneira o mundo que Ele deu o seu unigênito Filho. Foi a maior expressão de amor que esse mundo já experimentou, que foi Deus enviando o seu Filho a este mundo. Nessa noite, você deve dar, não porque você é membro da igreja, nem porque o pastor está pregando sobre dar. O assunto, irmãos, de dar, ele tem uma palavra-chave que é amor. Paulo, no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, ele disse: olha, ainda, ele disse assim, ainda, ele usa a expressão que é o extremo, ainda que eu resolva desfazer-me de tudo que eu tenho, vender tudo, juntar tudo que eu tenho e resolver dar. Se eu não fizer isso por amor, ele disse,
para Deus não vale nada. Ele usa a expressão, ainda que eu deseje dar a minha própria vida, que eu desejo, que eu vou fazer isso, eu vou entregar o meu corpo para ser queimado. Se não tiver uma intenção de amor, ele diz, isso não tem nenhum significado para Deus. Primeiro, queridos, porque Deus já é o dono de tudo. Ele é dono do céu, Ele é dono da terra, Ele é dono de todas as coisas. O salmista diz que Ele é dono do ouro e da prata. Então Deus é dono de tudo. Mas a maravilha de tudo é que Ele nos dá todas essas dádivas. E quando eu então expresso para Deus a atitude de ofertar, como eu disse, presentear, não importa o tamanho, mas importa o coração do doador, o amor. Oferta, queridos, como eu disse domingo passado, é totalmente diferente de dízimo, porque dízimo, a palavra em si já disse que é 10ª parte. Mas oferta, queridos, é algo que vem do despertar do amor de Deus no meu coração. E o texto que eu li hoje à noite disse: cada um de nós nessa noite somos diferentes um do outro. Aqui tem o casal, né? Joel e Vânia. A palavra de Deus disse que devem contribuir segundo o proposto no coração. O desejo do coração da irmã não é o mesmo na área de oferta. Não é uma unidade. Porque o Espírito Santo coloca no coração do Danilo: olha, hoje à noite eu quero dar uma oferta X. A Cida diz: eu vou dar uma oferta. Está no coração. Ele diz que cada um contribua segundo está no coração. E ele disse ainda, e não por constrangimento, quer dizer, não por pressão. Ninguém está me constrangindo, ninguém está me obrigando. Por quê? Porque oferta, alguém te obriga a dar presente para mais alguém? Obriga você é obrigado a dar um presente? Nem tem sentido quem recebe presente de alguém que recebeu porque alguém obrigou ele a dar. Porque presente, eu citei que há dias eu e Nilza fizemos 50 anos de casados e ganhamos. Quando casamos, ganhamos presente, irmão. Morávamos no sítio, não usava aquela época dar presente, não. Mas depois de 50 anos, vamos ganhar presente. Olha que bênção. Eu me senti a pessoa mais amada dessa terra, viu? Ganho muito presente. Mas é uma forma de dizer: olha, nós amamos o Senhor, nós gostamos do Senhor, nós queremos com alegria presentear. Então aqui diz: se Deus ama quem oferta, não porque está constrangido, mas oferta com aquela alegria. Por isso, queridos, Deus dessa noite disse que o motivo supremo da nossa maneira de ofertar deve ser o amor. O amor deve ser a expressão maior. Aquele que era supremamente rico, a Bíblia diz, ele se fez pobre por amor de nós. Quer ver? Volta um pouquinho na página anterior, se você está com a Bíblia aberta, capítulo 8, versículo capítulo 8, versículo 9. Do capítulo 8, 9 diz assim: olha, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele, sendo rico, Ele não é o que criou o céu, a terra, tudo que nela existe? João disse que todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas dizendo assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza
vos tornasseis ricos. Ele se fez pobre, se esvaziou, deixou toda a sua glória, toda a sua majestade nos céus e assumiu a minha e a sua humanidade. Ele veio a essa terra, ele se fez pobre, para que através da sua pobreza, Jesus, irmãos, quando nasceu não tinha nem um bercinho para dormir. Não é verdade? Não tinha. Provavelmente Marcos, a Pietra tem um colchãozinho macio, não tem? Jesus, quando nasceu, não tinha nada disso não. Nasceu ali, num lugar sujo, num lugar onde os animais dormiam. Provavelmente sua mãe Maria fez ali um colchãozinho de capim, e lá deitou o seu unigênito. Ele se fez pobre, por amor a você, Danilo, por amor a mim, para que através da sua pobreza, hoje você fosse ricamente abençoado. É a maior expressão de amor que a terra já viu. Por isso, queridos, ofertar só tem sentido se tiver o impulso do amor. Só se tiver no coração, porque vivemos numa época diferente. Nós estamos vivendo numa época, queridos, de um evangelho que não é um evangelho verdadeiro da Bíblia, não. Vivemos numa época do evangelho chamado evangelho da prosperidade, que você faz um negócio com Deus. Aos chamados desafios de fé, a oferta não é mais de amor, é a oferta de fé, que você dá 1000 e Deus vai te dar 10 vezes mais, Ele vai te dar 10.000. Então os chamados desafios de fé, irmãos, é um negócio. Eu vou receber 10 vezes mais, eu vou dar porque Deus vai com certeza multiplicar aquilo que eu estou dando. O amor deve ser o motivo de alguém ofertar. Amém? O amor. É lógico que o desejo de Deus é nos abençoar. O desejo de Deus é de fato abundar bênçãos na sua vida. Deus quer te abençoar, mas ofertar não é um negócio. Ofertar é um princípio estabelecido por Deus, é um princípio que vem desde os primórdios da raça. Adão teve um primeiro filho chamado Caim. Quem que ensinou Caim a ofertar? O segundo filho de Adão se chamava... Vamos ver se vocês estão de Bíblia. Como chamava o segundo filho de Adão? Todos os dois aprenderam a ofertar, não aprendeu? Mas aí está a atitude do ofertante, porque disse que ambos pegaram daquilo que tinham para ofertar. Caim pegou uma oferta e levou para Deus. Quem que ensinou? Eu acho que aprenderam com seu próprio pai, Adão e Eva, concorda? Aprendeu a ofertar para Deus. Abel também foi lá e tomou. Fez a Deus uma oferta de sacrifício de uma de suas, provavelmente, ovelhas, e ele ofertou. E diz o texto que Deus rejeitou a oferta de Caim. E Deus aceitou a oferta de Abel. Por quê? Não concorda? Eu estou falando de atitude, queridos. O que motiva você? Porque Deus rejeitou a oferta de Caim. Ambos eram ofertantes. Mas Deus disse para Caim: não fique revoltado. Se você fizer bem, se no seu coração você tiver um coração cheio de gratidão e desejo de adorar, será que a sua oferta não vai ser aceita, Caim?
Por isso, sai daqui, Caim, não permita que as más intenções entrem no seu coração, porque a tentação está no seu coração, e cuidado para você não cair em pecado. Ele não deu ouvidos a Deus, saiu dali, e enciumado porque Deus recebeu a oferta do seu irmão, ele se tornou o primeiro assassino da história da humanidade. O segundo homem da raça humana se tornou o primeiro assassino também na raça humana. Questão de oferta. Interessante. A questão de oferta era o coração. Por isso, nessa noite, queridos, a palavra de Deus diz que eu e você só somos aceitos naquilo que nós fazemos pela atitude que nos leva a fazer isto. Jesus disse que aquela viúva deu o valor mais insignificante em termos de valores humanos, mas para Deus ela deu o maior de todos os valores, porque Deus vê o coração, a intenção, a atitude do coração, e não apenas aquela quantidade. Volte os olhos para capítulo 8 comigo. Nessa noite, queridos, a nossa mensagem tem como tema a graça da liberalidade, ou a graça de contribuir. Quero que os irmãos entendam que o capítulo 8 repete várias vezes a palavra graça. É interessante que graça aqui, olha aqui de novo, o vento está hoje competindo comigo, mas está muito bom aqui no meu rosto, né? Mas está muito legal, não é? Mas eles imploraram. Aqui no versículo número 2 de capítulo 8 diz assim: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se manifestaram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência aos santos. Esse texto me impressiona, irmãos, porque as igrejas da Macedônia, nessa época eram cerca de 3 igrejas que haviam na Macedônia. Eram igrejas formadas com pessoas muito humildes, pessoas com poucos recursos, e a igreja em Jerusalém passava por uma dura perseguição. A igreja da Macedônia era uma igreja gentílica, e a igreja de Jerusalém era uma igreja de judeus, e passava por muita perseguição, por muita luta, e os irmãos aqui da Macedônia imploraram, olha, queridos, hoje tem ocasião e tem igrejas que parece que o púlpito é usado para implorar para o povo ofertar. Ali o povo implorou para ofertar. Está entendendo? Implorar quer dizer fazer aquele apelo tenebroso, dizendo, por favor, oferta. Aqui os irmãos disseram, por favor, nos deixe contribuir. Só que eram irmãos pobres. Diz o seguinte, que eles viviam uma profunda pobreza, mas mesmo assim disseram, da nossa luta, dificuldade, nós queremos, por isso que Paulo diz que eles imitaram a Cristo, porque Jesus se fez pobre, para que hoje eu e você fôssemos enriquecidos. Mas os irmãos da Macedônia, eles imploraram a graça. A palavra graça na Bíblia, queridos, ela é aplicada principalmente como a graça salvadora. Efésios 2:8 diz que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem de nenhuma obra que nós praticamos, porque é dom de Deus. Mas esse texto fala de um outro tipo de graça, que é graça aqui para aqueles que já receberam uma graça
da salvação, agora através desta relação que nós temos com Deus, eles pediram a graça de poderem contribuir. Esse é um texto encantador para mim, porque ninguém pediu para eles. Quando eles souberam que estava sendo feita uma coleta, estava sendo feita uma oferta para ajudar a igreja em Jerusalém, que estava passando por uma perseguição e muita necessidade, eles ouviram sobre aquilo e pediram para que eles não ficassem de fora, que eles também pudessem participar desta ocasião de ofertar. Por isso, queridos, ofertar é um ato de graça. Ofertar é uma forma de você expressar que você vive na graça, você tem a graça de Deus no seu coração, e Deus nessa noite me impressiona na sua palavra, como o Espírito Santo move pessoas, irmãos, que a gente acha que não tem condição, mas aquele que é Deus no céu e na terra, incrível, que quando Jesus não disse para a viúva, não faça isso, volte para casa, ele aceitou o que ela fez e disse que ela tinha dado a maior contribuição. E as circunstâncias, como eu disse para os irmãos, porque temos a tendência, irmãos, isso quer dizer para você, e é muito sério, nós temos a tendência de sempre, como eu disse no domingo passado, fazermos as contas. E fazendo as contas, nós vamos lembrar de assuntos espirituais, de oferta, de dízimo. Sempre vamos planejar todas as nossas finanças. Muita gente faz isso, faz o seu planejamento financeiro de como ele vai usar o dinheiro, e ele não inclui o reino de Deus, não inclui o evangelho, não inclui a igreja, não inclui o projeto de Deus, não busca em primeiro lugar o reino de Deus. Está entendendo? Nós fazemos as contas e diz assim, não sobra. Tem pessoas que não têm hábito, irmãos, nem mesmo de ofertar. Às vezes faz o plano para a maneira de usar suas finanças, mas nem ofertar inclui. E se eu não incluo, isso significa que para mim isso não é importante. E aqui nesse texto eu quero nessa noite desafiar a você, que se você tem a graça de Deus na sua vida, Ele quer também te dar a graça de ser contribuinte. Um dos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo, eu li hoje de manhã aqui na igreja, na escola dominical, dos dons do Espírito Santo é o dom de contribuir. É diferente de ofertar. É diferente mesmo de dizimar. É um dom espiritual. Aí eu não vou tocar nesse assunto de dar como dom, porque o dom de contribuir é um dom espiritual e que nem todo mundo tem o dom de contribuir. Quem tem o dom, ele é usado por Deus, de repente ele está em casa e o Senhor pode despertar nele, mostrar, revelar, chamar e dizer, vá a tal lugar, a tal família, e ali leva uma cesta de comida. Isso é dom, concorda? Se eu tenho o dom, o Espírito Santo vai despertar. Está fazendo compra no mercado, o Espírito Santo traz ali aquele despertar em você para que você inclua na sua compra vários itens ou alguns itens e dizer, leva em tal lugar. Eu já ouvi muitas histórias, queridos, eu já
vivia experiências assim de Deus mandar e eu levar e a pessoa abrir a boca, chorar, porque não tinha nada na despensa, mas o Espírito Santo despertando o dom de levar lá e exatamente você chegou como um anjo, o enviado de Deus, porque você tem despertado no seu coração esse dom. Isso é um dom espiritual, é uma dádiva do Espírito Santo de fazer com que você seja tão dirigido pelo Espírito Santo. Eu, por exemplo, tenho ocasiões, por exemplo, eu estou em certo lugar que a pessoa nos para num sinaleiro e vem pessoas que o Espírito Santo não move o meu coração para dar dinheiro ali, porque não é bom dar dinheiro para aquela pessoa, principalmente pais que estão em casa, que mandam uma criança ficar num sinaleiro, pegar dinheiro para levar para ele beber cachaça, não deve ajudar, porque esse não é um tipo de ajuda, você está prejudicando ainda mais, não é? Aquela família. Isso é um caso de governo, caso de ter realmente na nossa sociedade mais vigilância sobre isso, usar criança. Falam tanto do problema de proteção à criança, mas pais que pegam uma criança e de 5, 6, 7 anos e põem num sinaleiro para pedir dinheiro, queridos, para mim é algo absurdo. Absurdo, mas a gente sabe que existe, infelizmente, e que boa parte desse não estão pedindo dinheiro porque a família precisa, principalmente os índios de Tamarana que ficam aqui, que tem uma aldeia, toda ela com uma infraestrutura, com tratores para trabalhar, máquinas, investimento do governo ali, com casas boas, luz elétrica, com o governo ajuda, o governo federal ajuda, o governo do estado dá uma verba alta para usar a água ali, para a usina de luz, todo o investimento. Mas não gostam de ficar lá, gostam de ficar na cidade. Boa parte de você vê aí embriagados e as crianças pedindo. Não eu estou falando para dar esse tipo de ajuda, porque não é uma ajuda que eu estou falando hoje à noite. Eu estou falando de ofertas motivadas pelo coração de Deus, por um princípio de extrema orientação divina. No capítulo 9 de 1 Coríntios, que foi o capítulo que eu usei para ler hoje à noite, nós vemos, irmãos, aqui um outro princípio de contribuição, que é o padrão da liberalidade. O que é isso? Nesse texto, irmãos, que eu li hoje à noite, disse que devemos contribuir com generosidade. É lógico, queridos, quero que os irmãos entendam que o que é generosidade. Paulo apresenta aqui, queridos, a lei da sementeira. Volte os olhos lá. Ele apresenta aqui a lei da sementeira. Vamos ver comigo? A lei da sementeira. Olha lá. Deus, verso 8. Deus pode fazer-vos abundar em graça, em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira
e multiplicará os frutos da vossa justiça. Vou voltar a ler esse rico texto, verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá. Quem que dá, não é Deus? Concorda? Tudo que você recebe é dádiva de Deus. Tem saúde, é Deus que dá. Tudo, aqui disse, aquele que dá semente, aquele que semeia, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Amém? Então, esse texto sagrado é um dos mais lindos da Bíblia. Verso 6 diz assim, isto afirmo, capítulo 9, verso 6. Aquele que semeia pouco, colhe muito. Está certo? Está bem, vocês estão lendo, né? Aquele que semeia pouco também colhe pouco, é lógico. Você vai semear pouco, vai colher muito. Mas o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. No Sermão da Montanha, Jesus diz assim, olha, dai e dar-se-vos-á. Se você dá uma medida, Deus lhe devolve uma medida não apenas cheia, mas transbordante. Esse é o princípio da sementeira. E, queridos, quero aqui dizer para vocês, mais uma vez, do meu testemunho de vida. Deus tem me dado alguns dons. Louvo a Deus porque Ele tem me agraciado com vários dons espirituais. Desde quando eu fui batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, Deus tem me dado também, me concedido dons, e alguns dons eu busquei de Deus. E um dos dons que Deus tem me dado, queridos, e quando você tem o dom, você não tem que estar aí dizendo, hoje eu fiz tais e tais obras, porque eu não preciso do aplauso dos homens. Eu preciso da aprovação de Deus, porque Jesus disse, até um copo de água que você der a alguém, em nome dele, motivado pelo amor, pelo impulso dele, aos olhos de Deus, isso tem um significado tremendo. Tudo o que você fizer. Mas eu quero nessa noite dizer para vocês assim, queridos, por minha experiência pessoal, eu amo dar. E tenho pedido a Deus sabedoria para dar. Como eu disse para os irmãos, não é uma questão de dar. É uma questão de dar como dom espiritual. É uma questão de dar como relação com o Espírito Santo de Deus que te orienta. Como dar? Eu não tenho apego a coisas materiais. Louvo a Deus, queridos, porque eu nunca fui prisioneiro da avareza, nunca ofertei ou dizimei na minha vida, faço isso desde a minha conversão, já vai para próximo de 50 anos que eu conheço o Evangelho, nunca fiz isso esperando receber, nunca fiz isso fazendo um negócio com Deus, mas o amor que tem derramado no meu coração. Então, eu quero dizer para vocês que eu tenho tido experiências incríveis com Deus na área de dar, de contribuir,
de ofertar para pessoas conhecidas e desconhecidas, de ofertar. Oferta é diferente, é motivada pela direção do Espírito Santo de Deus. Irmãos, como eu vejo, nunca faço isso para receber, mas Deus tem suprido de uma maneira incrível na minha vida, nesses 50 anos, como eu compartilhei para os irmãos aqui, em ocasiões difíceis, mas nunca Deus permitiu que faltasse roupa para os meus filhos, faltasse pão na nossa mesa, e em abundância ainda. Então, nessa noite eu quero dizer para os queridos aqui, seja no seu coração alguém livre da avareza, livre de dizer, se sobrar eu dou, fazer as contas. Irmãos, siga a direção do Espírito Santo. Eu quero dizer nessa noite que isso é um dom espiritual, isso é uma concessão divina, é o Espírito motivou você. Se o Espírito Santo tocou, se ele esclareceu, você orou, você tem paz no coração em fazer, faça, porque Deus, como dono do céu e da terra, Ele tem muito mais para lhe dar. Isso na minha vida. Cada um deve ser dirigido pela sua própria maneira de se relacionar com Deus. Porque, irmãos, vivemos numa época onde as pessoas são muito voltadas para si. Busca os seus interesses, quando às vezes Deus quer usar você para abençoar. Usar você para abençoar o reino de Deus, usar você para ajudar na propagação do Evangelho. Você é um canal. Eu gosto sempre de dizer, irmãos, que se você estende essa mão, pode estar certo que Deus vai simplesmente usar você como um canal, porque disse que você estende essa, Deus transborda a outra para que você seja um canal. Como Deus está precisando de canais. A nossa geração, como Deus está precisando de gente assim para ser tão somente um canal de Deus. Porque quando eu e você fecharmos os olhos aqui nessa terra, queridos, nada trouxemos e nada vamos levar. Concorda? E a gente veio sem nada e volta sem nada. É lógico que não é nada errado eu, aqui na terra, ter coisas como dádivas de Deus. Eu quero dizer para você que tudo que você tem, considere como dádiva de Deus para você, cuide bem. Cuide bem. Eu acho bonito alguns irmãos que comprou um carro e diz, pastor, eu quero orar que o senhor consagre esse bem que Deus me deu. Eu falei, você considera de Deus, que Deus te deu para cuidar? Considera, então eu vou orar. E cuide bem, seja um bom mordomo, e Deus vai abençoar, Deus vai proteger de danos, de qualquer coisa. Deus vai abençoar suas mãos na condução, livrar de perigos, de acidentes. Faço isso porque eu creio que se eu estou consagrando, eu estou dizendo, Deus, o Senhor me deu para cuidar, e enquanto eu estiver cuidando, eu quero cuidar bem. Isso é mordomia, queridos. Deus nos chama para sermos mordomos e não donos, porque ao Senhor pertence o céu, a terra, tudo aquilo que nela existe e também aqueles que nela habitam. Você não é dono nem do ar que você respira, não é dono da sua vida. Deus a deu e a hora que Ele quiser interrompê-la, Ele tem toda a autoridade para fazer isso. Tem ou não tem? Por isso, nessa noite, temos que aprender a viver que na terra, Deus nos deu o privilégio de sermos cuidador das coisas dele aqui. Não como donos, porque dono é Ele. Deus me deu o privilégio de ser aqui, abençoado por Ele. Ele me concede coisas para que eu as cuide, mas eu fico maravilhado em algumas ocasiões na Bíblia, da atitude de pessoas que perderam de repente tudo. Como o próprio Jó. Que mordomo era aquele homem? Quando veio uma notícia dizendo, olha,
Tudo que você tinha de riqueza foi tudo destruída. Ele disse: obrigado, Deus, o Senhor me deu, o Senhor permitiu levar, e eu ainda assim sou grato. Até a perda dos filhos, ele disse também: o Senhor me deu, eu cuidei bem. Agora o Senhor permitiu que fosse, em tudo eu te dou graça. Mordomia, queridos, é considerarmos como não sendo donos, mas apenas cuidarmos daquilo que Deus tem nos dado. Por isso, quando o Espírito Santo desperta-nos para dar, eu não tenho problema, porque não é meu. Concorda? Se você considera um cuidador, se o Espírito Santo mover o seu coração, pode estender a mão, porque é Deus que está no negócio. E se Ele está no negócio, dai e dar-se-vos-á. Se você está no negócio de Deus, meu irmão, Ele continua superabundando a sua vida. Então temos que ter esse discernimento. Devemos contribuir com discernimento espiritual, com esta revelação. Outra coisa a dar com alegria. Eu conheço pessoas que quando o pastor vai falar em oferta, vai falar em contribuição, ele já fica magoado. Já vai o pastor de novo. Aí estava alegre até aquele momento, aí já fica magoado, já fica amuado, porque isso aí eu não gosto de ouvir. Deus diz que você deve dar assim? Deus ama quem dá com? Deus ama quem dá com? Amém? Que coisa mais linda, né? Deus ama quem dá com alegria. E não amuado, chateado. Não, porque Deus ama quem dá com alegria. Porque na verdade, queridos, quando Jesus veio como a maior expressão de dádiva que essa terra teve, sabe o que aconteceu? Um coral de anjos começou a cantar e dizendo: trazemos a boa nova de grande alegria. A terra estava recebendo o maior presente, que era Deus se fazendo carne e vindo habitar entre os homens. E houve um cântico, explosão de alegria. Por isso Deus ama quem dá com alegria, porque o próprio Deus se alegrou quando o seu filho chegou e mandou um coral de anjos cantar e celebrar com alegria a maior dádiva, a maior oferta que a terra podia experimentar. E para terminar hoje à noite, queridos, Deus está dizendo que Ele não é devedor a ninguém. Quando você dá motivado pelo amor dele no seu coração, pode estar certo que os irmãos da Macedônia, mesmo na extrema pobreza, implorou a graça de contribuir. Eu fico imaginando, queridos, como aquela igreja foi de uma maneira sobrenatural abençoada por Deus, concorda? Porque Deus prometeu que Ele não deixaria nenhum dos seus filhos mendigar pão. Fui moço, hoje sou velho, Davi disse: todavia nunca vi Deus desamparar um justo, e nem a sua descendência mendigar pão, porque Ele é o dono do céu e da terra. Por isso Jesus estabeleceu essa regra: dai e dar-se-vos-á. Batei, a porta abre. Tudo aquilo que você fizer, se é motivado pelo amor, motivado pela alegria que vem do Senhor, pode estar certo que você tem uma resposta em abundância vinda da parte do Senhor. Amém? Deus abençoe seu coração hoje à noite. Vamos ficar todos em pé. Eu gostaria que todos nessa hora se pusessem em oração comigo, fechassem aí seus olhos, mas aberto bem o coração, os olhos do seu coração. Eu creio na presença do Senhor aqui no meio de nós hoje à noite. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela sua
bênção essa noite. Por este culto tão lindo, tão abençoado, desde o início até este momento de encerramento, nós temos uma certeza no nosso coração: o Senhor está conosco. Obrigado por tudo que aconteceu hoje à noite aqui. Obrigado, ó Deus, pelas famílias que aqui chegaram. Obrigado, ó Deus, pelos nossos queridos que pela primeira vez vieram aqui celebrar conosco hoje à noite. Que a bênção do Senhor recaia sobre cada família aqui agora. Ao sairmos desse santuário nessa noite, queremos levar conosco a mensagem do Senhor no nosso coração. Deus, nessa noite queremos que o Senhor nos use como instrumento nas suas mãos. Quantas vezes o que o Senhor quer que a gente dê, nem sempre é dinheiro, mas quer um abraço, uma palavra, uma visita. Deus, nessa noite faz de nós mais doadores. Queremos, Senhor, nessa noite dizer-te obrigado porque o Senhor nos deu o seu Filho. E nós queremos também doar hoje à noite, em primeiro lugar, a nossa vida. Consagrar mais uma vez ao Senhor o nosso coração. Queremos consagrar tudo que temos e tudo que somos. Pois tudo que temos e somos é dádiva do Senhor, é presente do Senhor. E nós queremos nessa noite dizer: eis-nos aqui. Usa-nos como o Senhor quiser. Faz de nós uma igreja mais generosa, uma igreja mais abençoada, uma igreja que seja canal de bênção em todas as áreas da nossa vida. Meu Deus, faz dos nossos jovens aqui, dos nossos adolescentes, instrumento nas suas mãos. Abençoa cada um de nós nessa noite. Como famílias, queremos ser famílias abençoadas. Como, Deus, indivíduos, queremos ser bênção aonde colocarmos a planta do nosso pé. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e que o amor bendito de nosso Deus e Pai e que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, agora e sempre. Amém e amém. Vá na paz, Deus abençoe seu coração, viu? Eu vejo a glória do Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim.